De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1 bilhão e 280 milhões de pessoas no mundo tenham hipertensão. Uma doença que, se não for tratada corretamente, minha gente, pode causar danos graves à saúde. A pressão alta merece muita atenção. E para entendermos melhor como é feito o diagnóstico, a prevenção e o tratamento dessa doença, nós convidamos, se tem alguém que entende, está aqui hoje, minha gente. Ele é cardiologista e intensivista, o nosso queridíssimo Dr. Marcelo Rubens Durval, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Dr. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Confesso que feliz, ansioso, dá um frio na barriga, né, quando a gente vai dar entrevista, mas parece que hoje eu estou representando os lavando a idosos, alma, né? Lavando a alma. Eu queria deixar um abraço para os meus colegas e um beijo no coração dessa instituição que me acolheu. Hospital Pio XII. Hospital Pio XII. Então vamos hoje, doutor, vamos sentados. Doutor, 1 bilhão e 280 milhões de pessoas no mundo, doutor. Pressão alta. É muita coisa, né? É muita coisa, doutor. É muita coisa. Se a gente for traduzir isso aí para os nossos números aqui no Brasil. E no Brasil? Nós estamos chegando próximo aí de uns 64 milhões de pessoas. Uns 30% da população é muita coisa. É silenciosa isso, doutor? É silenciosa. Silencioso, pressão alta, né? Eu fico muito feliz com o trabalho de vocês, porque a gente intenciona em levar essas informações para as pessoas de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, para que todos entendam, né, o que a gente fala tecnicamente. Exato. E as nossas sociedades aí, nós já estamos com 10 anos da primeira diretriz de prevenção das doenças cardiovasculares. Então, quando surgem essas comemorações, né, e a gente tem possibilidade de ajudar de alguma maneira, a gente fica muito feliz. E o senhor falou algo interessante, né? Porque também é uma alegria do Saúde e Fé, da Rede Aparecida, sempre quando a gente tem um sim de vocês, a disponibilidade de vocês de virem até aqui também e de entrar na casa das pessoas, orientar. Por isso, assim, que eu reforço mais uma vez, doutor, hoje é o nosso último programa da noite, né? O último programa da quinta-feira à noite, certo. Porque a partir da semana que vem é sábado à tarde. Por que que a gente quis trocar de horário? Porque, claro, a gente sabe que as pessoas trabalham o dia inteiro, enfim, e acompanham a programação da TV Aparecida, de repente 24 horas, enfim. Mas a gente quer que seja assim, uma saúde para a família inteira, né? E às vezes tem sempre o horáriozinho que é um futebolzinho, é uma novelinha, etc, etc. Claro que a pessoa que assiste a TV Aparecida e ponto final, né? Mas às vezes pelo horário, enfim, é muito assim, olha, Frei, eu queria tanto acompanhar o Saúde e Fé, mas assim, pede para ser mais cedo, vamos colocar mais cedo, colocar durante o dia. Então, pensando nessas pessoas, a gente trouxe para um final de semana, um sábado à tarde, onde a família nós temos certeza que a sua família vai estar em casa e a cada programa médicos maravilhosos, foram mais de 3 mil médicos, doutor, mais de 3 mil médicos já sentaram aqui, partilharam suas histórias, suas experiências, suas orientações, é bom demais. E hoje o senhor foi convidado, assim, para a gente dar um tchau no horário, só dar um até logo no horário, para a gente passar para uma nova programação, um novo horário de sábado à tarde, viu, né? Eu acho que a ideia foi boa, e acho que você é um cara de sorte, porque 3 mil entrevistas com profissionais aí, sem dúvida você já tem aí um bocado de experiência e informações que se multiplicam aí, né? Bacana isso. Mas assim, elogios à parte, doutor, o que é uma pressão alta? Frei, o senhor começou a falar a coisa mais importante que eu acho desse tema, que é o silêncio. É uma doença silenciosa. Quando nós não conseguimos detectar o inimigo de uma maneira direta, esse inimigo se torna muito mais poderoso. E esse silêncio que Vossa Senhoria assim o disse, é a doença não se manifestar de uma maneira abrupta nas pessoas. Então, nós temos aí pessoas aí andando por aí com níveis pressóricos extremamente elevados, correndo riscos de doenças cardiovasculares, infartos, derrames cerebrais e nem sabem. E é uma coisa tão simples hoje, com toda a tecnologia que a gente dispõe, né? Uma medição de pressão, uma simples medição de pressão. Não sabem, doutor, e o senhor colocou eu vou colocar outra pimenta aqui, né? Outra pitadinha assim. Não sabe e continua, por exemplo, fazendo uso excessivo de sal
e outros problemas e outras situações que correm ainda mais risco de aumentar a sua pressão, é isso, doutor? Exatamente. Se nós formos assim bem categóricos e sistemáticos, eu vou dizer para você que 90 a 95% das hipertensões a gente chama de essencial, porque existe um fator genético na jogada e outros fatores que corroboram para que eu tenha a hipertensão. Então, por exemplo, os hábitos alimentares é um. Então, nós temos uma alimentação muito rica em sal. A gente come muito sal. O brasileiro também. Uma média aí de 8, 9 gramas dia de sal. Uma média. Então, dá uma colherinha de... se você pegar aquele pacotinho de sal que a gente coloca na comida, tem 2 gramas. Ok. Você vai colocar aí uns 4, 5... Então, a alimentação é muito importante porque existe uma correlação direta entre o sal, o cloreto de sódio e os níveis elevados de pressão. E aí eu tenho outros fatores, eu tenho a obesidade, eu tenho o cigarro, eu tenho a bebida alcoólica, eu tenho os níveis aumentados de colesterol, eu tenho diabetes. Eu chamo dos pecados capitais, que se juntam em volta de uma doença que ela é assustadoramente tradutora das mortes que a gente tem aí ao ano. Quando a gente fala de pressão, né, hoje o assunto é hipertensão, pressão alta, doutor, assim, a gente está falando assim, de uma pressão do sangue. Como é que é o mecanismo? Como é que a gente tem que mentalmente fazer a ideia da pressão? Nós temos um motor que é o coração, e aí? Não é a pressão na artéria, não é na veia, é isso? Como é que funciona o mecanismo? Vamos pegar o seu link aí. Imagine um sistema hidráulico, encanamentos. Então, nosso corpo é feito de encanamentos. Uma caixa d'água. Exatamente. E o coração é a bomba. Essa bomba manda um fluxo de sangue para todo o nosso corpo e o objetivo principal é levar oxigenação para todas as células. Só que isso gera uma pressão nesses condutos, nesses canos e nesses encanamentos, que são principalmente as artérias. Isso gera uma pressão, é uma tensão mesmo nas paredes das artérias. Por isso que o nome é hipertensão. Então eu posso ter níveis elevados dessa pressão dentro dos vasos que vai sobrecarregar essa bomba. De alguma maneira ela vai sobrecarregar essa bomba. E como é um sistema fechado, você me dá licença, claro, que alguém doutor, colocou, alguém colocou essa providencial aqui. Você veja, a bomba está aqui e saem vários canos dentro desse coração, ok? Então, se eu tenho um aumento pressórico nas artérias, isso vai se repercutir em todos os órgãos praticamente. Doutor, fica com isso, o coraçãozinho está aí. O coraçãozinho, ele sabe que tem 2 movimentos, né? Como é que é? Sístole e diástole. Ou seja, quando ele fecha para empurrar o sangue e quando ele relaxa para receber o sangue, é isso? Perfeito, né? perfeito. Ok. É isso. Aí quando a pressão justamente quando ele... É como se tivesse um balão, que eu estou espremendo o balão e a água está saindo, é isso? Exatamente. Essa é a pressão, doutor? Essa é a pressão que ele exerce nas paredes das artérias? Isso. Mas aí tem um detalhe que, para simplificar as pessoas entenderem, a pressão que o meu coração exerce é uma, mas os vasos respondem de uma maneira. Ok. Então, a receptividade dessa pressão nas artérias é onde eu tenho a manifestação dessa segunda pressão que você mesmo chamou de diástole. Que é quando então a gente tem uma pressão onde o coração joga o sangue para frente e tem uma resposta dessa pressão nas artérias, que é a pressão mínima, né, que a gente chama de diastólica. A pressão que empurra o sangue e a resposta da artéria. Exatamente. E aí, Frei, nessa sistematização onde nós colocamos que 90 a 95% das hipertensões são essenciais, a gente tem como meta e falar sobre os fatores que são modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Então, por exemplo, nós vamos envelhecendo, inexoravelmente, vai tendo um endurecimento das artérias. Eu não tenho como mudar isso. Quando o envelhecimento. Não tiver outras situações como o colesterol, as placas de gordura que também se acumulam nas artérias. Isso. O que eu quis dizer é que a idade
e o fator genético, eu não consigo mudar. Ok. Mas... Isso é o carimbo dessa doença silenciosa, que inexoravelmente evolui ao longo dos anos. Eu não posso mudar a idade, o envelhecimento, mas eu posso cuidar da artéria justamente para evitar outros probleminhas como o colesterol, que a gente já vai falar sobre isso, gente. E já estamos de volta ao vivo em cores pela Rede Aparecida de Comunicação com o nosso programa Saúde e Fé. O último programa da quinta-feira, gente. Lembrando que vai para sábado, 3 da tarde. Já anota aí, já coloca na sua agenda, viu, gente? Hoje o assunto hipertensão, aqui com muito carinho com o Dr. Marcelo. Mas, minha gente, no nosso último episódio da série sobre prevenção de doenças, o clínico geral Dr. Marcelo Arego vai falar sobre a importância, minha gente, de um bom estilo de vida para manter a saúde. Acompanhe. Marcelo Arego, sou médico clínico geral, especialista em terapia intensiva e hoje iremos falar sobre a importância da atividade física e da mudança do estilo de vida na prevenção de doença. Quando se fala em prevenção de doença, em mudança de estilo de vida, devemos ter em mente a importância de praticar atividade física sempre com um profissional adequado, com o professor de educação física. É muito importante para a quantidade de vida e para a qualidade de vida. Além disso, uma dieta saudável, balanceada, sem radicalismo também é importante. Mas eu queria acrescentar a isso a importância do emocional como mudança de estilo de vida. Não adianta a gente fazer atividade física e uma boa dieta e viver uma vida estressada, uma vida triste, uma vida infeliz. Então, a felicidade, a mudança emocional, um acompanhamento às vezes psicológico também faz parte dessa mudança de estilo de vida. Além disso, a importância de se ter algo religioso, alguma fé, independente da sua religião, a importância de você viver bem com você, com os outros e definitivamente com Deus. Então, a mudança do estilo de vida passa pela dieta, atividade física, mudança emocional e um acompanhamento religioso também. E para finalizar, eu queria agradecer o convite da TV Aparecida e dizer que sempre que vocês precisarem, estaremos dispostos a falar de saúde, porque eu acho que a população precisa ter esse tipo de informação. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigado de coração por essas dicas valiosíssimas aí. A gente, como disse, a gente vai mudar de horário, sábado 3 da tarde, e a gente vai continuar com essas dicas, gente. Sempre vamos trazer assim, novidades para você e muito mais, viu? Mas estamos aqui com o doutor Marcelo Rubens Durval, nosso médico cardiologista, intensivista, e hoje o assunto é hipertensão. Doutor, vamos falar das artérias, ou seja, a pressão do coração nas artérias, nas paredes das artérias é onde exerce essa pressão, o movimento, né? O diastólico e o sistólico, né? Isso. Agora, um colesterol, uma pessoa que não se cuida, que tem, de repente, placas de gorduras, elas se acumulam nas artérias. Ela vai estreitando a passagem do sangue aí, doutor? Exatamente. E aí você tá comentando de uma doença que nós chamamos de insuficiência coronariana, ou seja, entupimento nas artérias do coração, que leva ao infarto. Okay. O que é muito importante correlacionar e as pessoas entenderem, quem está nos assistindo, é que a hipertensão tem uma correlação direta com o infarto. Então, se eu sou hipertenso e não cuido, eu tenho mais chances de ter um infarto. Okay. E se o meu colesterol é elevado, eu tenho mais chances de a doença que começa intraútero, que nós chamamos de aterosclerose, ela tem uma evolução natural. E se eu tenho esses níveis elevados de colesterol, e eu tenho vários tipos de colesterol, eu tenho o vilão, que é uma partícula de baixa densidade, ela vai entupir essas artérias do coração. E aí a chance da pessoa ter um infarto. Olha só. Então a hipertensão arterial tem uma correlação direta com o infarto. Entendi. Ok? Doutor, estão chegando perguntas pelo nosso WhatsApp e a gente agradece de coração. Vá fazendo a sua pergunta, aproveite que estamos ao vivo aqui, minha gente.
a pergunta que chega aqui com muito carinho, então a gente quer, com grande alegria, poder também trazer para você, viu? O Tadeu Soares de São Francisco de Guaporé, lá em Rondônia, que Deus te abençoe, ô Tadeu, Deus abençoe, bem-vindo, viu? Meu pai e minha mãe têm pressão alta, os pais deles também tiveram. A hipertensão tem um fator genético? O que posso fazer para me prevenir, diz o Tadeu, doutor? A resposta é sim. Lembra, no começo da nossa conversa, quando eu disse que 90% a 95% das hipertensões são essenciais? O fator genético é um deles. Se eu colocar duas pessoas iguaizinhas aqui, aquele que tem o histórico familiar positivo para isso, tem uma chance maior de ter. Entendi. Não significa que eu vou ter, Ok. mas a chance, ela chega a ser próximo de 2 a 3 vezes maior. Ora, se eu já sei disso, então vamos usar a melhor ferramenta que existe na medicina em qualquer área, a prevenção. A prevenção, que não é só vou me prevenir, vou me entupir de remédio. Não, a prevenção passa pela qualidade de vida, exercício, alimentação, evitar esses fatores de risco. Se for sedentarismo, cigarro, bebida, né? Isso. Todas as vezes que o médico intenciona em fazer um tratamento, se ele consegue, numa primeira instância, usar métodos não farmacológicos, é sempre de bom tom. Então, se eu mudo meu estilo de vida, se eu tenho uma dieta mais pobre em sal, se eu pratico exercícios físicos, se eu abandono o tabaco, se eu abandono o álcool, se eu controlo o meu diabetes e principalmente se eu consigo ter uma vida com menos estresse, eu estou fazendo um tratamento não farmacológico. Entendi. É óbvio que vai chegar num momento em que isso não é o suficiente, aí entram os fármacos para nos ajudar a controlar essa pressão. Doutor, chegou uma pergunta aqui também para o Instagram, que é a nossa amiga Alzi, de São José dos Campos. Né? Obrigado, Alzi, Deus te abençoe, obrigado por participar, viu? Olha que interessante, criança também pode ter pressão arterial? A partir de que idade para monitorar a pressão arterial? Criança também tem, doutor? É mais difícil. Tá. Quando nós temos situações aí congênitas ou outras doenças assim, em que a criança já nasce com algum problema, fica mais evidente porque o quadro clínico já se altera logo no começo. Mas é mais difícil. Eu diria para você, assim, de uma maneira bastante razoável, um jovem aí, a partir dos 18, 20 anos, merece já começar a fazer medições da pressão arterial pelo menos uma vez por ano. E como é que a gente entende, doutor, assim, o que significa esse... A minha sempre foi, né? 11/8, 12/8, etc. Né? O que significa essa leitura? De onde vem para onde vai? Por que esse 12, na verdade não é 12, é 120/80, etc. O que é isso? Como é que a gente pode interpretar isso numa linguagem assim, que todo mundo entenda? A pressão é dada em milímetros de mercúrio. Então, para que a gente use um número que fixe na cabeça do telespectador, eu diria para você 140/90. Então, ao longo dos anos, alta. Isso, ao longo dos anos, nós fomos entendendo melhor como era esse mecanismo e chegamos num valor de 14/9, ou seja, eu vou chamar de hipertensão arterial aquelas pressões que são maiores de 140/90 ou 14/9. Tá. Isso é um limite. A partir daí eu vou chamar isso de hipertensão. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave, conforme esses números são maiores. Tá, mas, doutor, só para esclarecer ainda mais, por exemplo, o ideal seria 11/7, 12/8, que é o comum, né? A pessoa está lá sempre teve 12/8, mas passou por um momento difícil, está lá vivendo uma situação de angústia, passou por uma grande pressão e, enfim, vai lá e faz o aferimento da pressão e está 14. Significa que ela já é hipertensa ou foi aquela circunstância bem pontual que elevou a pressão, doutor? Nesse caso, foi circunstancial. Tá. As pessoas precisam entender que o nosso organismo, maravilhosamente, ele se interage e ele oscila. E isso é extremamente interessante para a própria defesa do nosso organismo. Então, a nossa pressão, ela oscila nas 24 horas. Se você colocar aquele aparelhinho que mede as várias pressões, 90, 100 medições de pressões nas 24 horas... O Holter. O Holter de pressão,
Você tá craque, hein? O mapa que a gente chama... É que eu tinha que colocar ontem, doutor, eu tinha que colocar ontem. Esse cara tá craque. É o mapa, é a monitorização, exatamente. O que a gente vai encontrar? Nós vamos ver quando a gente dorme, por exemplo, a nossa pressão fica 8 por 5, 9 por 5. Abaixa. Se você está no limite, no pico das suas atividades físicas, estresse, tensão, ela tende a subir. Então, essa oscilação... O sol faz subir? O sol... A pessoa está exposta lá, está tomando um banho, o calor em geral. De uma maneira geral, o calor leva a uma dilatação dos vasos. E se eu for para o lado hidráulico, como nós começamos, e for definir o que é pressão arterial, eu vou dizer para você, olha, pressão arterial é aquela força que a bomba do coração faz num sistema fechado, e eu vou ter uma resistência desse sangue nas artérias. Então, o que acontece? O calor, ele gera uma vasodilatação na resistência periférica, na periferia dos vasos. Se essa resistência periférica, ela cai, a pressão cai. Por isso que é muito comum o paciente que é hipertenso e que toma vários medicamentos, ele vai para a praia, a pressão dele cai. Às vezes ele se sente mal porque a pressão cai. E ao contrário, se eu vou para as montanhas, eu tenho mais chance de ter elevação da pressão. Por quê? Porque o frio faz exatamente o contrário. Ele faz uma vasoconstricção. Então, essa capacidade de movimentação desse sangue nesses circuitos, ela é extremamente importante para que haja uma homeostase em todo o nosso corpo, no cérebro, nos rins, na vista, enfim. Então, a nossa pressão oscila mesmo. Mas para que os médicos conseguissem determinar e colocar limites até para tratamentos, né? Nós hoje sabemos que 140 por 90 é o meu limite superior do normal. E aí começam algumas encrencas, sabe? Existem alguns mitos que nós hoje já conseguimos debelar. Por exemplo, eu falei para você que a gente envelhece, endurece as artérias. Então, o idoso tende a ter uma pressão um pouco mais alta. E há um tempo atrás a gente achava que isso era uma coisa normal. Não é normal. Então, mesmo os idosos que tendem a ter uma pressão sistólica maior, eu preciso controlar essa pressão sistólica, porque senão ele vai ter problema também. Agora, doutor Marcelo, quais são os perigos? Ou seja, o senhor já falou, a pressão alta pode levar a quadros de morte súbita, infarto fulminante, etc. E o contrário, né? A gente está falando, o assunto hoje é hipertensão, não é hipotensão, mas o contrário, quando dá uma queda muito grande, então eu vou lá, pego um meio quilo de sal e coloco na boca, né? Eu vou chamar de hipotensão aqueles níveis pressóricos em que nós consideramos aí próximo de 100 por 60 ou 10 por 6, 9 por 6. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que a gente costuma orientar a população é que aquelas pessoas que já têm uma tendência de ter a pressão um pouco mais baixa, tomem alguns cuidados. Um deles, você disse, é o calor. Então, saunas, banheiras de hidromassagem, ficar exposto ao sol, levantar muito rápido, ficar muito tempo de pé, fila de banco, 2 horas na fila do banco lá. Faz exercício, faz exercício. Isso às vezes gera esse quadro de hipotensão e às vezes a coisa fica complicada. Tem pessoas que perdem a consciência, inclusive, né? Que a gente chama de síncope, que é a perda de consciência. Alguns cuidados básicos a gente consegue controlar muito bem isso. O uso de meias elásticas é uma coisa muito interessante, mas o que você falou, às vezes não é um bom negócio, de colocar o sal. Porque senão eu posso elevar essa pressão muito rápida e complicar. Então, se você estiver em algum lugar e alguém suspeita-se que esteja hipotenso, a coisa mais fácil é mexer com a hidráulica. Deita e levanta as pernas. Você levantou as pernas, o que vai acontecer com o sangue? Ele volta mais rápido. A gravidade pro coração, vai agir. Perfeito. E aí o coração consegue equilibrar esse momento de hipotensão. Entendi.
E já de volta ao vivo com o nosso programa Saúde e Fé. Lembrando, gente, que a partir da semana que vem você não vai mais me ver aqui na quinta-noite, viu? Sábado, 3 da tarde. Sábado, 3 da tarde, estaremos juntinhos aí com o nosso Saúde e Fé. Essa é a nossa nova programação para atender aí a solicitação que você nos fez de passar o programa para o dia mais cedo, para a família inteira acompanhar, viu, gente? Com muito carinho. Estamos aqui com o doutor Marcelo, e ele é médico cardiologista e está nos dando uma aula sobre como cuidar para evitar essas hipertensões aí, tá? Que tem riscos gravíssimos, viu, gente? WhatsApp chegando, doutor, o Flávio Firmino, de Formosa, Goiás. Boa noite, Flávio, Deus te abençoe. Flávio, semana que vem eu quero te falar assim, boa tarde, Flávio, tá bom? Muito obrigado pela presença aqui. Frei, tenho 25 anos e minha pressão arterial oscila bastante, às vezes baixa, às vezes alta. O que pode causar isso? Pergunta o Flávio, doutor. Um jovem de 25 anos. A pergunta do Flávio, ela é interessante porque eu volto a pergunta para ele dizendo o seguinte, você tem pressão alta, Flávio, ou não? Exato. Porque ele falou que oscila. Porque se ele não é um hipertenso, e ele percebe essa oscilação, isso não traz sintomas, talvez eu tivesse uma conduta aí de observar se existe algum fator diferente, outro que possa estar corroborando para que ela suba. Cuidado com o sal, viu, Flávio? Comeu, Flávio, churrascão, né? Churrascão, a gente abusa, e o sal, ele tem uma receptividade muito individual do ponto de vista de oscilação pressórica. O pouquinho sal que você come não fez nada em você, mas em mim faz. No outro não faz. Então, esse rapaz possivelmente não tenha nem hipertensão. Interessante, né? Agora, como que ele vai saber? Medindo. Eu acho, Frei, que isso é extremamente importante, porque nós estamos em 2023 com uma série de acessórios fáceis que outrora nós não tínhamos. Aparelhos fáceis de aquisição, hoje mais baratos, de várias marcas. Eu falo para todos os meus pacientes hipertensos, é muito importante que você tenha um aparelho na sua casa. Aquele que você sabe medir. Eu vou perguntar sobre isso, então guarda isso, o senhor já me deu assim uma dica. Porque nós chegou uma pergunta aqui pelo nosso Instagram, que é aproveitar o gancho da alimentação, eu falei do sal, que é a água com berinjela. Controla a pressão, doutor? Isso é verdade, é mito? Para a gente responder aí pelo nosso WhatsApp. Água com berinjela. Olha, nós temos vários alimentos que a gente conhece hoje que possivelmente faz esse benefício, traz esse benefício. A berinjela é uma delas. Mas eu não tenho condições aqui, na frente da TV, de dizer que eu tenho algum estudo científico duplo cego, uma comprovação que se você comer a berinjela, você vai baixar a sua pressão. Isso é muito perigoso porque acaba levando o mito. E esses mitos, eles estão presentes na nossa sociedade. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer. Sábado tem festa do João. Nós já sabemos que nós vamos comer sal e vai ter cerveja e vai ter um monte de coisa. E o camarada é hipertenso. Então ele faz o seguinte, olha, como existe o mito de que remédio não combina com álcool, o que ele faz? Ele vai para o churrasco e não toma o remédio dele. Aí o que vai acontecer? O sal que ele come lá e o abuso da bebida alcoólica vai fazer a pressão dele subir e ele está desprotegido porque não tomou o medicamento. Então são mitos que a gente precisa tomar cuidado. Eu não vou trocar berinjela por um antihipertensivo onde eu controlo a sua pressão e deixo você livre de doenças cardiovasculares. Por isso que vale a pena perguntar. Por isso que também a alimentação saudável, a gente pode ajudar e muito no tratamento e na prevenção de pressão alta. Mas algumas crenças populares sem fundamento médico podem prejudicar quem tem hipertensão. E para esclarecer o que é mito e o que é verdade em meio a tudo isso, o nutricionista Caio Costa nos esclarece algumas dúvidas. Acompanhe.
Meu nome é Caio, eu sou nutricionista esportivo, clínico e estético e hoje a gente vai falar sobre alimentação, hipertensão, mitos e verdades. O primeiro mito e verdade de hoje, será que o chocolate faz mal para a hipertensão? Então, quando a gente fala do chocolate, o que seria prejudicial seria o chocolate ao leite, que tem mais açúcar e gordura em excesso. Mas quando a gente fala de um chocolate de 50% cacau acima, é um chocolate que vai fazer bem para o coração por conta do cacau, que tem seus efeitos cardioprotetores e também ajuda na vasodilatação, ajudando a melhorar a sua pressão arterial ou também a prevenir o caso de hipertensão. O segundo mito e verdade, será que o pão pode piorar a hipertensão? Então, quando a gente fala sobre o pão, ele não vai piorar a hipertensão. E mesmo sendo o pão branco, que o pessoal fala que faz mal para a saúde. Não, o que vai diferenciar o pão branco do pão integral? É que o pão integral pode ter um pouquinho mais de fibras, mas a gente consegue ter fibra também, colocando uma fruta, colocando legumes e contextualizando o que seria um café da manhã, por exemplo. Um pão, queijo e ovo e mais uma fruta. Um pão com a batida de frutas com leite e aveia, por exemplo. Então, não necessariamente você precisa ficar com medo de comer pão. E eu até costumo dizer, né, que se pão fizesse mal, Jesus não tinha multiplicado o pão, tinha multiplicado a batata doce. O terceiro mito e verdade, será que o óleo de coco ou o óleo de soja faz mal para a hipertensão? O óleo de coco tem ficado muito popular nas dietas, porém ele é um óleo que tem gordura saturada, o que acaba não sendo interessante para o coração. Já o óleo de soja, óleo de canola, os óleos vegetais, eles têm gorduras poliinsaturadas que fazem muito bem para o coração. Então, em vez de você optar por óleo de coco, opte por óleos vegetais como óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol. Lembrando que o que é problemático é você usar o óleo como fritura em imersão. Se você vai fritar um peixe, por exemplo, ou fritar uma carne. Agora, para grelhar, você pode usar qualquer óleo, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja um óleo, um azeite também pode ser uma boa opção. O quarto mito e verdade, será que o sal é o principal vilão da hipertensão? Quando a gente fala do sal, não necessariamente é o sal de adição de cozinha que a gente usa para temperar, mas principalmente o excesso dele e também o excesso de produtos enlatados e embutidos. Nunca a gente vai colocar muito sal na comida. E também o que dá para fazer é usar o sal com temperos naturais, como salsinha, cebolinha, pimenta caiena, pimenta do reino, que vão ajudar a você a diminuir a ingestão de sal no total. Mas principalmente, evite produtos enlatados e embutidos. O quinto mito e verdade, será que a bebida alcoólica altera a pressão arterial? Sim, o álcool altera a pressão arterial, principalmente o consumo frequente e um consumo excessivo. Agora, se você faz o consumo de 1 ou 2 latinhas de cerveja ou até mesmo 2 taças de vinho, num contexto saudável, com uma alimentação equilibrada, não vai alterar a sua pressão. Sexto mito e verdade, será que a alimentação pode combater a hipertensão? Com toda certeza, a alimentação tanto pode prevenir quanto combater a pressão alta. E aí, quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, você não precisa excluir nada da sua alimentação, mas equilibrar com frutas, legumes, vegetais, até mesmo aveia, grãos. O que ocorre muito é que hoje a gente está vivendo num mundo que vive muito de alimentos processados, alimentos prontos. E esses alimentos têm excesso de gordura saturada, excesso de açúcar e também excesso de sódio. Agora, quando nós temos uma alimentação equilibrada, você vai ter muitos benefícios, não só contra uma pressão alta, mas, de um modo geral, de doenças diversas. O sétimo mito e verdade, o café e o chá interferem na pressão arterial? Quando a gente fala do café e do chá, eles podem prevenir a pressão arterial. Porém, quando a gente fala de um excesso de café, isso vai ser prejudicial, aumentando a pressão. Mais de 1 a 3 xícaras de café, de mais ou menos 50 ml, você consegue ter um benefício e até a prevenção da pressão arterial. Já o chá, principalmente o chá de hibisco e o chá de gengibre, eles vão ajudar tanto no controle quanto na prevenção da pressão arterial,
aumentada, então você pode colher benefícios dessas bebidas, mas é bom se atentar com a quantidade de açúcar que você vai colocar, ou senão você pode usar adoçante no lugar. Esses foram os mitos e verdades sobre alimentação e hipertensão. Sempre consulte um nutricionista e descomplica que dá certo. Descomplica que dá certo. Valeu, Super Caio. Muito obrigado por suas dicas aí. Tá vendo a importância da alimentação, do controle, a visita num cardiologista, num nutricionista, tudo isso faz muito bem, viu? O doutor Marcelo, né? A gente viu aí, o senhor estava, aquele gancho que o senhor falou, assim, né? Por exemplo, dos aparelhos, a gente sabe que o principal decorei o nome para o programa, esfigmomanômetro, né? Aquele que tem aquela bombinha que faz a pressão. Mas hoje em dia, as pessoas podem até adquirir nas farmácias, enfim, um aparelhinho digital de aferir, porque o termo correto é aferir a pressão. Isso são confiáveis, doutor? Uma orientação, na verdade, né? Não precisa falar marca, mas uma orientação. Sim, eu acho que é extremamente importante. É uma ferramenta que você tem que ajuda bastante. Nós temos hoje aparelhos digitais extremamente simples, que uma criança consegue manusear. Eu já tive a oportunidade de presenciar crianças pequenas que ficam com os pais ou com os avós, que medem a pressão dos avós. Se a pessoa adquire um aparelho de pressão e toma o cuidado de que ele esteja bem calibrado, eu acho extremamente importante tê-los em casa. Okay. Principalmente naquelas pessoas que já sabem que são hipertensos. Porque você teve um sintoma diferente. Você precisa saber se está tendo correlação com a pressão ou não, você mede. Okay. Sua pressão está alta, você vai para o pronto-socorro e vamos resolver o problema. Por isso que aquele... Mas tem que estar calibrado, doutor, porque de repente tem que faz calibrado. uma leitura e está alta, mas é o aparelho que está errado. Né? Tem que estar calibrado. E aquele silêncio que você disse no começo, ele é extremamente importante, porque é uma doença que não tem cura, ela é silenciosa e a prevenção vai ser a medição. Então, nós não temos uma outra maneira de escapar disso, né? Mas, doutor Marcelo, né, eu fiz uma pergunta, assim, a pessoa estava com a pressão normal, não fez a sua lição de casa, enfim, sedentário, não faz exercício, muito sal, enfim, foi para o andar de cima, ou seja, no sentido de a pressão arterial subiu, ficou hipertenso. Tirando o sal, fazendo exercício, perdendo peso, ela pode voltar ou uma vez que chegou lá em cima ficou lá para sempre, doutor? Não, ela pode voltar. Opa. Essa é a boa notícia. Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, quem são os vilões? Entendeu? Que eu costumo brincar, dizer os pecados capitais do coração. Eu já sei que a hipertensão é um, eu já sei que a obesidade é o outro, eu sei que o tabaco faz ruim, o álcool faz mal, etc. Ora, se eu fizer o caminho inverso e eu emagrecer, proporcionalmente essa pressão cai. Okay. A gente vê isso na prática de uma maneira assim muito importante. Então, isso é a boa notícia. Puxa, se você consegue mudar o seu estilo de vida, praticar exercícios físicos semanalmente, reduzir o cloreto de sódio na sua dieta, evitar o tabaco, evitar o estresse, evitar o álcool, essa pressão cai. E eventualmente eu posso até diminuir os eventuais medicamentos. O senhor falou de cloreto de sol. A gente está bonito na foto, doutor, hein? A gente está bonito na foto aqui. O Instagram, gente, o Instagram. A nossa amiga Edna Aparecida mandou, ela que é de Carapicuíba, São Paulo. Boa noite, Frei, doutor, me chamo Edna. Acompanho toda a quinta. Dona Edna, agora é sábado às 3 da tarde, viu, dona Edna? Pode colocar na agenda aí, viu? Acho excelente os temas. O de hoje é bem importante. Eu e meu esposo somos hipertensos. Gostaríamos de saber sobre o uso de sal. O uso do sal marinho, sal grosso, eles são melhores, ou seja, sal é sal independente da qualidade, da marca, da espessura, enfim, doutor. Isso. Obrigado, Edna. Deus te abençoe. As pessoas têm que entender que é o que você falou mesmo. O sal é o sal. Agora, eu vou ter em determinados tipos de sais uma quantidade menor de cloreto de sódio. O vilão é o cloreto de sódio. Ok. Então, se eu tenho... Sabe aquelas donas de casa que são chatas, entre aspas, e com todo poder para isso?
que pega as embalagens daqueles enlatados e olha lá, cloreto de sódio, tanto, gordura trans, tanto. É isso que a gente deveria fazer. Porque só daí, desses embutidos, você viu o menino Caio falando ali, que legal, a gente consegue entender o que nós estamos ingerindo. E o cloreto de sódio, ele é um vilão quando eu coloco ele em excesso na minha alimentação. O doutor Marcelo, o fato, assim, por exemplo, assim, a pessoa que está tendo um episódio de pressão alta, um episódio, não sei, porque está alto normal, de repente tem um episódio. Ou seja, dói a nuca, a gente sente o sangue subindo, a gente sente o sangue correndo na artéria, como é que é? O que se sente na hora? Os sintomas mais comuns que a gente encontra são as cefaleias, né, que são as dores de cabeça. E, curiosamente, na grande maioria das vezes, as pessoas sentem uma dor aqui na nuca, que a gente chama de nucalgia. Então, a dor de cabeça que apresenta aqui na nuca, mal-estar, tontura, às vezes ânsia de vômito, fraqueza, às vezes até dor no peito, são os principais. Suor, frio, sudorese, suor frio. Pode ser um indício de pressão alta, sim. E aí, o que fazer naquele momento? Meça a pressão. Ok. Não fique em casa achando, será que... Não empurre sal na garganta, né? Cuidado, porque já está subindo, o sal vai piorar ainda. Eu já vi isso muito acontecer. A pessoa achar que a pressão está baixa, e ela não está, aí ele come o sal, a pressão já estava alta, vai subir mais. Então, meça a pressão. Hipotensão, hipertensão, os sintomas são parecidos? Podem ser. Olha que coisa interessante, podem ser. Quando eu falo que o inimigo a gente não vê, é pior, porque na maioria das vezes quando a gente tem hipotensão, dá mal-estar, a mão fica gelada, tontura, parece que você vai perder os sentidos, às vezes suor frio, pode mascarar uma hipotensão também. Por isso que é importante a medição. Esse controle total. Doutor, mais uma pergunta em nosso Instagram aqui. Boa noite, meu nome é Sandra, tenho 54 anos, tomo antihipertensão. Desde os 30 anos eu nunca vou poder parar de tomar remédio, né? Sou PCD, sou cadeirante. A nossa amiga Sandra. Obrigado, Sandra, Deus te abençoe. Obrigado por participar pelo Instagram. E aí, doutor? 30 anos tomando, 54 anos, enfim, vai ter que tomar pro resto da vida? Olha, a Sandra. A Sandra muito provavelmente já tem níveis pressóricos elevados há muito tempo, né? E provavelmente, se a gente for fazer uma investigação com mais carinho aí com a Sandra, ela deve ter um fator genético importante, enfim. Acredito que ela deva permanecer com os medicamentos ad eterno aí. Mas é muito importante dizer que a gente tem muitos pacientes que quando mudam o estilo de vida, a pressão cai e a gente consegue diminuir o medicamento. Agora, como cardiologista, infelizmente eu não tenho uma notícia muito boa. Opa! Não tem. Por isso que a gente gosta de vir em programas como o seu. Se eu pegar toda a população mundial, esse número é assustador e não foge à regra aqui no Brasil, infelizmente. Nós não temos uma aderência medicamentosa de todos os pacientes. É isso que eu ia perguntar. O brasileiro, quando tem que fazer uso de medicação, ele toma certinho, o médico prescreveu para ele tomar isso, ele está tomando, doutor? Nós temos uma aderência ruim ainda no nosso meio, infelizmente. Entendi. Se eu colocar isso em números, eu posso chegar aí perto de uns 20, 30% de pessoas que começam a tomar o medicamento direitinho e param, e não aderem ao tratamento. Isso não só aqui, no mundo inteiro. Entendi. E chegamos a números estratosféricos. Fora o perigo de tomar por conta própria, né? Que é um outro perigo. O vizinho toma, então eu vou tomar também, porque, né? Entendi. Então, isso é, infelizmente, a gente ainda hoje tem esse problema, quer dizer, a má aderência aos tratamentos. Doutor Marcelo, televisão é tempo, infelizmente televisão é tempo. Uma mensagem, então, para quem está em casa, assim, cuidado de um especialista, assim, que quer o bem da população e, acima de tudo, evitar esses volumes intensos de pressão arterial elevada, doutor. Para você que está em casa, eu diria o seguinte, olha, o nosso corpo é maravilhoso e nós temos condições de
tomar conta dele de várias maneiras. Os remédios naturais são extraordinários. Se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você evita o tabaco, se você evita o álcool, se você faz atividade física, se você consegue 10 minutos se interagindo com a luz solar, se você procura ser uma pessoa humilde, fraterna, eu acho que você está com os melhores remédios. Obediente ao que o médico pede. Obediente ao que o médico pede, fazer os seus exames cardiovasculares, enfim. Visitar o cardiologista de vez em quando. Eu acho que isso é o mais importante. A prevenção ainda hoje é a nossa ferramenta mais importante. Evitar o estresse, o sal. Eu fiquei extremamente à vontade no seu programa. Eu quero te parabenizar porque realmente esse lugar aqui ele é muito gostoso, ecumenicamente falando. Eu estou vendo que tem uma Bíblia ali. Tem. E eu me lembrei de uma coisa que fala ali em Provérbios, se não me engano, 4:23. Se tem alguma coisa para a gente guardar, guarda o coração. Exato, isso. Porque dele provém as fontes da vida. Esse seria o meu que maravilha, gente, que maravilha. Por isso que tivemos o prazer hoje nessa despedida do horário, viu, gente? Vamos deixar bem claro, despedida do horário. O Saúde e Fé agora vai para a semana que vem, 3 da tarde, hora da misericórdia. Tivemos o prazer hoje de conversar com o doutor Marcelo Rubens Durval, nosso cardiologista intensivista. Os contatos estão na tela, que é o 12 981376454, que é a assessoria, e o consultório é 12 997790313 aí para você também entrar em contato. Dá um print na tela, viu? Doutor Marcelo, muito obrigado, que Deus o abençoe, é sempre uma satisfação assim, ouvi-lo, que a gente aprende, o senhor tem uma didática gostosa, que a gente entende o que o senhor está falando, viu? Suas palavras são excessivamente carinhosas, fica o meu agradecimento, a minha gratidão. Que maravilha, gente, e depois desse momento especial, é claro, o programa é Saúde e Fé. Aprendemos a cuidar do corpo, do coração, hipertensão, mas e da nossa alma, do nosso lado espiritual. Vamos cuidar um pouquinho? Vem aí o nosso momento de oração. Que bonito, gente, a gente poder assim, ter a certeza de que somos amados por Deus, né? E quando a gente fala de coração, quando a gente fala desses problemas do coração, a gente quer viver essa realidade do amor, da bênção de Deus, da graça de Deus, da paz, né? Evitar os estresses, evitar as situações de conflito, tudo aquilo que agride a nossa vida, a nossa existência. A gente tem que saber evitar. A oração faz parte, é um poderoso remédio assim que nos acalma. A oração acalma, a oração também faz controlar os níveis aí da nossa pressão do dia a dia. Então vamos pedir a graça do Espírito Santo, a bênção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão de São José, de São Peregrino, cuja imagem está aqui, para que lá do céu intercedam, para que a gente cuide cada vez mais da nossa saúde, que é um ato de respeito para com Deus. Quando a gente cuida da saúde, é um ato de respeito para com o Criador que nos deu esse corpo para a gente fazer a diferença nesse mundo. Então, eu quero convidar você agora para abrir o seu coração. Reze comigo, pedindo por sua casa, por sua família, quantas pessoas estão em hipertensão, quantas pessoas estão se tratando do câncer, por exemplo, né? Dia 4 está chegando, que é o dia de São Peregrino, semana que vem, justamente, quinta-feira. A gente quer colocar todas as pessoas que estão em tratamento de câncer, pedindo essa graça, essa fortaleza, para buscar, assim como receberam a notícia negativa, possam também apressar o dia, a gente reza para que se apresse o dia para receber a grande e boa notícia de sua graça, de sua vitória, de sua cura, por intercessão de São Peregrino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. E antes de darmos a bênção da água, né, a gente tem que lembrar que nós estamos no tempo pascal. E o tempo pascal são 50 dias até Pentecostes, né? E a solenidade de Pentecostes está chegando, né? Você sabe aqui que os nossos irmãozinhos, maravilhosos missionários redentoristas, prepararam uma linda novena para você. Um momento para rezar em comunidade, suplicando a proteção e o consolo do Espírito Santo. E o tema desse ano é Doce Alívio, vinde nos trazer o descanso nos sofrimentos. Uma prece de confiança ao Santo Espírito, defensor
da igreja. E para acompanhar a novena com sua família, adquira esse livreto. Aliás, estou mostrando para você, estamos mostrando para você um livreto, né, que justamente você pode acessar pelo a12.com/loja ou ligar pelo 0300 210 1210. E olha só, levando 10 unidades, você ganha um livro, O Poder da Oração, de presente. Participe dessa grande festa do nascimento da igreja, novena de Pentecostes, de 16 a 26 de maio, às 19 horas, ao vivo, diretamente da Basílica Histórica, viu? Então, com muito carinho, vamos dar aqui a bênção. Segure bem firme o copo d'água, porque lá do céu vamos invocar uma bênção muito especial para você. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos, Senhor, esta água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água, Senhor, desse sacramental, desça sobre cada filho, cada filha, todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão principalmente em tratamento, desça sobre todos eles a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aguinha a gente vai reservar para o Dr. Marcelo aqui, com muito carinho. Mas temos ainda uns minutinhos aqui, um minutinho do programa. Eu queria imensamente agradecer você, que sempre teve esse esforço também de acompanhar o Saúde e Fé, às noites de quinta-feira, enfim. Mas agora eu quero reforçar o convite, por atender você, por estar mais perto de você, por querer estar mais perto de você, por fazer com que o médico também, assim, você possa aproveitar todos os programas. A gente vai passar para um novo horário, durante o dia, sábado à tarde, final de semana, a família vai estar em casa reunida para você assistir e aí acompanhar todos os programas Saúde e Fé que estamos fazendo com muito carinho para você. Então, a partir da semana que vem, minha gente, 3 da tarde. Obrigado à nossa equipe aqui que sempre trabalhou conosco às quintas-feiras à noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Aparecida, do glorioso São José e São Peregrino, que vamos celebrar agora dia 4 de maio, que é o dia dele, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado, Deus abençoe você e até sábado, 3 da tarde. Deus abençoe.